nós estamos de volta aqui. Essa é a segunda parte do vídeo, onde nós prosseguiremos discutindo o assunto já discutido anteriormente. Se você não viu o primeiro vídeo, eu te convido a ver o primeiro vídeo antes, para você ver esse aqui, para você se situar o que nós estamos discutindo. Também peço a você para deixar seu comentário de crítica ou de discussão, aquilo que você achar importante em relatar aqui para o nosso próprio crescimento e também para que nós possamos criar uma interação boa. Peço que assista todo o vídeo de número 2. Se você não assistiu o vídeo 1, volte, assiste o 1, assista o 2 e eu te espero no terceiro vídeo também. Então, agora a gente vai para uma segunda parte. Essa segunda parte, pessoal, está ligada ao livre exercício da atividade econômica. O livre exercício da atividade econômica, como decorre da própria Carta Magna, a Constituição, do artigo 170, de acordo com esse artigo, esse livre exercício não pode sofrer uma intervenção estatal. Isso significa que o Estado não pode, por exemplo, intervir na pessoa que resolveu investir em qualquer tipo de negócio, desde que esse negócio não seja um negócio ilícito. Então, uma vez que a pessoa resolveu empreender, não importa a sua idade, não importa o valor que ele vai empreender ali, desde que aquela atividade não seja uma atividade ilícita, ele pode empreender em tudo que ele quiser, sem sofrer a intervenção estatal. Então, o que acontece? Acontece que nós então vivemos em uma sociedade onde a livre iniciativa de mercado ela é apregoada como forma de dar sustentação e base a tudo aquilo que nós conhecemos, podemos dizer assim, entre aspas, a grosso modo, de comércio. Então, tudo que nós vemos como comércio, existem por trás investidores, empreendedores, que trabalham diuturnamente para que essas bases sejam mantidas e que, independente da idade dessa pessoa, uma vez que toda pessoa tem capacidade para empreender, uma vez também que esse direito decorre da própria lei, toda pessoa tem o livre exercício de atividade econômica. Nesse quesito, então, entra eu, entra você, entra todos nós. Em algum momento da vida, quer seja muito ou pouco, nós estaremos empreendendo em alguma coisa. É importante também pontuar que a capacidade de investir que nós estamos difundindo aqui não é apenas a capacidade de ter o capital. O capital é muito importante, o capital alavanca, o capital pode te levar a produzir grandes coisas, mas existe uma outra coisa muito importante, que é a ideia. O investimento, já que esse negócio é protegido por uma lei máxima que a todos vincula, o investimento nasce de uma ideia. E as ideias são importantes, porque são nas ideias que a gente vai conseguir trazer as pessoas para um envolvimento de negócio que vai virar um empreendedorismo de fato, e essa ideia, uma vez trabalhada e difundida com qualidade, pode levar esse movimento empreendedor a ter sucesso. Então veja bem, a gente já definiu 3 coisas importantes. Primeiro, a primeira coisa o meu direito de empreender decorre da própria lei. Isso é a primeira coisa. Então todos têm direito de empreender. A segunda coisa,
capacidade de empreender pertence a todos. Essa é uma segunda coisa. E a terceira coisa, já que eu tenho um direito, uma capacidade, eu preciso de ter uma ideia. E aqui é que nasce, de fato, o espírito empreendedor. É onde está a pessoa que, com a capacidade intuitiva de compreender as nuances, de compreender como funcionam as coisas, e de ver ou de antever fatos, ele consiga ter uma ideia que, uma vez bem difundida, essa ideia poderá surtir grandes resultados. Esse é um ponto importantíssimo. Porque, veja bem, quando eu falo de ideia, eu falo da capacidade também de comunicar, obviamente. Quando eu tenho uma ideia, se essa ideia não ser comunicada da forma correta, da forma certa, da forma que necessita ser comunicada, já que nós somos agentes dentro de um discurso, a difusão dessa ideia, quando verbalizada, ela precisa conter pontos que verdadeiramente convença outras pessoas que são possíveis empreendedores a compreender essa ideia e abraçar essa ideia para levá-la adiante. Então, se a gente tem a ideia como um ponto central, um ponto de ignição de qualquer movimento que decorre de uma lei, que passa por uma capacidade de compreensão e de investimento, e uma ideia que precisa ser comunicada, então a gente nasce uma quarta necessidade, a necessidade de comunicar bem a ideia. A necessidade de comunicar bem a ideia pertence a um escopo diverso que se chama oratória, a capacidade de falar, a capacidade de introduzir, a capacidade de pegar os sujeitos do discurso e colocá-los dentro dos enunciados. Então, quando eu produzo uma ideia, e ainda que essa ideia seja ótima, mas eu não saiba como comunicá-la, ainda que ela seja a melhor ideia, o fato dela não ser compreendida poderá levar as pessoas a não querer abraçar aquilo como algo que viesse a dar certo, ainda que a ideia seja ótima. Então, toda ideia precisa passar por um momento de reflexão, para que nesse momento de reflexão possa se criar os enunciados sobre a ideia, para posteriormente essa ideia ser comunicada de forma efetiva, para que ela surta os resultados necessários para se empreender. Então, veja bem, então a gente tem o direito como fonte máxima do empreendimento e do empreendedorismo em si. A gente tem a capacidade como fator determinador daqueles que podem investir. A gente vai ter, em um outro ponto, a gente vai ter a ideia como fator central. Em outro ponto, a gente vai ter a capacidade de transmissão da ideia, que é, de fato, a oratória, e como ela será trabalhada para comunicar essa ideia. Posteriormente a isso, a gente tem um outro desdobramento, que é comunicar bem através da oratória a ideia para que ela se torne vendável, para que ela se torne um negócio. Aqui a gente tem então que nós precisamos de uma ótima comunicação da ideia dentro dos enunciados que são propostos, para que as pessoas que ouvem a ideia possam comprá-la. Bom, pessoal, assim nós terminamos o segundo vídeo e nós já construímos uma boa relação até aqui, uma boa história. Já deu para você compreender bastante coisa sobre a nossa proposta. A nossa proposta aqui
é realmente te informar bem e criar em você outras perspectivas sobre como você vai usar toda a sua condição física, mental e de voz para poder comunicar-se bem e inserir-se no meio das pessoas. E para que isso continue, para que essa relação continue, essa boa relação, eu termino esse vídeo te convidando para o terceiro vídeo, onde nós estaremos encerrando essa parte de episódios e nós já estaremos deixando também o nosso link aqui embaixo para você acessar o nosso material de curso. Se você tem o desejo de aprender como desenvolver mais essa área, você acessar nosso material de curso e adquirir novos conhecimentos. Eu espero que você tenha se informado bem e que nós tenhamos construído uma boa relação até aqui. Eu peço a você, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos e compartilhe para que nós possamos ganhar o engajamento necessário para levar um bom conteúdo sempre a todos vocês. Muito obrigado. Tchau, pessoal.